Venha comigo para mais uma história. Eu sou Francisco Carvalho, estou aqui no sertão nordestino. Olha os pássaros cantando. Tentando a sorte, tá bom? Pois bem, pessoal, é o seguinte. Diz a história que em uma cidadezinha pequena, pacata, no interior do sertão nordestino, havia um casal humilde, simples, mas que se amava, que se gostava, que vivia uma união bela e exemplar naquela sociedade. Todos os dias o marido tinha a rotina de trabalhar, de passar o seu roçado, cuidar dos animais, da roça, enquanto a sua esposa, a sua amada esposa, sua bela mulher, ficava em casa cuidando dos afazeres domésticos. Pois bem, com o passar do tempo, e nada de filhos, né, nada de família crescer, mas o casal se amava da mesma forma. E aquele amor bonito, aquela paixão. No entanto, com o passar do tempo apareceu um enviado, um enviado dos infernos, e começou a trabalhar na mente daquela mulher, daquela esposa, daquela dona de casa. Enquanto o seu marido saía, o dito cujo cidadão começava a jogar aquelas piadas, aquelas histórias, aquelas conversas, até que um dia, infelizmente, ela veio a ceder, a cair na tentação. E estava mantendo um caso extraconjugal, um caso amoroso com um cidadão que, não importa o nome, mas se tornou seu amante. Então, por diversas vezes, o marido ia trabalhar, o cidadão entrava na sua própria casa, na sua própria cama e se deitava com a sua digníssima esposa. No entanto, a esposa foi ficando fria com o seu esposo. Não sei por que isso acontece, porque sim, por que não, mas talvez ela não tivesse mais se sentindo atraída pelo esposo e começou a ficar fria na cama com o esposo. O esposo, mesmo da roça, do interior, aquele cara trabalhador, mas começou a desconfiar das coisas, como a sua esposa vinha lhe tratando ultimamente. E o esposo, desconfiado, traçou um plano e disse no seu coração: se tiver alguma coisa errada, eu vou descobrir e nós temos que pôr a limpa esse negócio. Não deu outra, pessoal, não deu outra. Ele fez que foi trabalhar, retornou, ficou de bituca, enquanto ele observava o pé de pano, o traidor, o amante, o sem vergonha, adentrando a sua casa. E ali o seu mundo acabou, ele ficou sem chão, ficou desesperado, pensou em ir lá dar um flagra e acabou o seu dia. Acabou o seu dia, mas ele foi para a roça, ficou pensando o que era que ia fazer, ficou triste, arrasado. E retornou para casa. A esposa notou uma certa tristeza nele, mas para ela era tudo normal, já vinha o relacionamento desgastado, ela com aquele caso extraconjugal. E ela não desconfiou que o marido soubesse e continuou com as traições. Meu irmão, mas o marido não aceitou. Seu coração ficou triste por demais, ele ficou revoltado. E o que acontece? Ele planejou executar um plano trágico contra a vida daqueles dois indivíduos, da sua esposa e do amante. E assim o fez. E assim o fez. Adquiriu uma arma, sempre sem a esposa saber. E em uma dita semana, em um dito dia, ele fez que ia para o seu laboro, para o seu serviço. Não foi, esperou o malandro entrar. E quando o camarada entrou, ele deu um tempinho ali de uns 5 minutos, que era enquanto o camarada, quem sabe, tomasse um café, se organizasse ali, e depois ia para o ato, para ele pegar os dois na cama, no flagra. E assim o fez. Quando ele entendeu que já era hora de chegar, de dar o flagra, ele foi, entrou devagarzinho pela porta dos fundos, foi até o quarto e pegou os dois no ato. E ele, com a arma na mão, não conversou 2 palavras, não pensou 2 vezes. Desferiu vários tiros nele, no amante e na esposa. Matou os dois, mas a história não acaba aqui. Ele se entregou à polícia, se entregou para as autoridades, cumpriu pena, passou muitos anos preso na cadeia, acabou com sua vida. Mas
o seu coração não teve a capacidade de perdoar aquela quem ele tanto amava e que lhe traíra. Não perdoou o camarada também. E assim acabou com a vida dos dois e acabou com a sua vida, porque depois de muitos anos preso ele saiu, mas nada foi mais igual, nada foi mais o mesmo. E ele teve que morar em outra cidade, em outras regiões, isolado, longe de tudo e todos. E assim finaliza a nossa história de hoje. Já deixa o like. Se você gostou, deixa o joinha, compartilha com alguém, manda para outra pessoa, dá essa força para nós. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.